Senhoras e senhores, eu desejo lhes saudar na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Alex Martim, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Saracuruna, e o propósito deste vídeo é fazer a apresentação desta lição da Escola Bíblica Dominical do dia 22 de março de 2020, que tem como título Jesus, o Homem Perfeito. Então, tendo dito isso, certamente os irmãos já chegaram à conclusão que esta lição é de natureza cristológica. O que significa isso? Significa que a abordagem deste tema trata das doutrinas relacionadas à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A passagem que fundamenta esta lição se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. É uma narrativa muito interessante, muito importante, de um fato ocorrido na infância de Jesus, quando ele e sua família se deslocam da cidade de Nazaré para a cidade de Jerusalém. Era a ocasião de uma grande festa em Jerusalém, que era a festa judaica da Páscoa. Jesus e sua família, certamente acompanhado de caravanas que vinham de todas as direções para estar em Jerusalém naquele dia, naquela importante festividade. Certamente, esse texto foi escolhido porque esse texto faz parte do Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas é o Evangelho que apresenta com maior riqueza as questões da infância, as questões desse período da história de Jesus. Nós vamos ver que de 12 a 30 anos, a vida do Senhor Jesus, nada há de fatos registrados a respeito deste período. Somente esse fato que se encontra aqui em Lucas, capítulo de número 2, tratando desse momento tão importante da infância de Jesus. Esse texto certamente foi escolhido porque ele retrata a humanidade de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele trata apresentando Jesus como o rei esperado para um ambiente judaico. O Evangelho segundo Marcos, ele apresenta Jesus tendo como perspectiva o ideal romano e apresenta Jesus como o servo. No Evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem. E o Evangelho de João apresenta Jesus como filho de Deus. Então, esses dois últimos evangelhos, Lucas apresenta a humanidade de Jesus e o Evangelho de João apresenta a divindade de Jesus. É disso que nós vamos tratar nesta lição. Ela apresenta a humanidade de Jesus, Jesus como o homem perfeito. Quando estudamos todo o conteúdo a respeito da vida de Jesus, nós podemos enfatizar 3 grandes destaques. O primeiro destaque é o período da pré-existência de Jesus, o período anterior à sua encarnação para a eternidade passada. O período a partir da sua encarnação até a sua ressurreição, que é chamado de período de sua humilhação. E a terceira fase de Jesus é a fase que vai a partir da sua ressurreição e por todos os milênios sucessivos, chamado período da sua exaltação. Então nós temos a pré-existência de Jesus, nós temos a humilhação de Jesus, enquanto esteve aqui na terra, e nós temos a exaltação de Jesus a partir da sua ressurreição. E por todos os milênios sucessivos, nós vamos ver o Senhor Jesus exaltado à destra de Deus, exaltado soberanamente, exaltado poderosamente e colocado numa posição de honra. Então, é muito importante nós estudarmos a respeito de Jesus e estabelecermos essas primeiras ideias a respeito da cristologia. Então, esta lição, ela focaliza, ela enfatiza
a humanidade perfeita de Jesus. A humanidade perfeita de Jesus. Quando Jesus decidiu vir a esta terra, quando ele veio estar entre nós, quando ele passou por esse processo chamado de processo da encarnação, o Senhor Jesus Cristo, ele veio a esta terra com o propósito de desfazer as obras de Satanás, o propósito de oferecer um sacrifício genuíno pelo pecado, eficaz pelo pecado, o propósito de libertar o homem, libertar os pecadores, o propósito de instituir um povo, instituir uma igreja. Então, a encarnação de Cristo traz propósitos solenes, importantes e maravilhosos para a nossa vida. Mas nós precisamos entender que a partir da encarnação, Jesus Cristo, ele se fez homem. Ele veio a esta terra, assumiu a natureza humana e veio estar entre nós. Mas não para ser um homem qualquer. A partir da sua encarnação, ele veio a esta terra como homem perfeito, para oferecer um padrão, para mostrar um modelo de perfeição, para ser um exemplo dentre os demais da humanidade. Então, Jesus veio oferecer um padrão para o ser humano. Então, dentre esse grande jardim que é a humanidade, a flor mais perfeita é o Senhor Jesus Cristo. Quero dizer aos senhores que a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, foi um grande mistério, foi um grande milagre e foi um grande sinal. Foi milagre porque alterou a lei da natureza. Foi um grande mistério. Paulo disse, grande é este mistério, aquele que se manifestou em carne. É mistério porque não é possível compreender. É um desafio para a cognição humana e também é um sinal glorioso, porque diz o apóstolo João, que qualquer espírito que não confessa que Jesus veio em carne, este espírito é o espírito do anticristo. Então, o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, é um milagre, é um mistério e é um sinal extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a respeito do Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer claramente que ele na sua encarnação, veio estar entre nós. Ele comeu o pão que nós comemos, bebeu a água que nós bebemos, se vestiu como nós nos vestimos, se cansou como nós nos cansamos, mas ele não pecou como nós pecamos. Ele é o homem perfeito, absolutamente perfeito. Os homens geralmente falham em palavras, falham através do pensamento e falham também em obras. Jesus é o homem perfeito, que não falhou nem palavras, não falhou nem pensamento e não falhou em obras. Quando ele veio a esta terra, ele assumiu a natureza humana. Mas deixa eu dizer uma coisa, ele não deixou de ser Deus. Quando a água foi transformada em Caná da Galileia, a água deixou de ser água para se tornar vinho. Mas quando Jesus veio a esta terra, ele não deixou de ser Deus. Ele somente assumiu mais uma natureza que é a natureza humana. E isso para servir de modelo e exemplo para todos nós. Ele é o homem perfeito. Ele é o perfeito que produz a nossa salvação. Ele é o perfeito que sustenta a nossa esperança. Ele é o homem perfeito que é capaz de derrubar as muralhas das dificuldades e trazer para dentro de nós uma nova perspectiva, uma perspectiva muito especial. Ele é o homem perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, esse texto da lição, o texto que fundamenta a lição, essa passagem, mostra que Jesus está na festividade em Jerusalém. Ali estava o templo de Jerusalém.
esse templo que era um marco na história do povo de Deus, que representava a as tradições judaicas. Ali Jesus, com 12 anos, essa idade de 12 anos, dentro da cultura judaica, é uma idade muito importante, porque ela revela uma certa maturidade do jovem, uma certa maturidade dos jovens daquela época, e abria as portas para novas perspectivas para os jovens. Essa idade era muito especial. E Jesus aqui se encontra no templo, e é muito interessante que quando lemos também os demais evangelhos, nós vamos ver que no decorrer do ministério de Jesus, lá na frente, Jesus também vai se dirigir ao templo. O templo também vai se tornar um marco na finalização da obra e do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui essa importante lição que mostra a humanidade de Jesus e ao mesmo tempo mostra a divindade de Jesus. Uma das maneiras de estudar cristologia, de estudar o Senhor Jesus Cristo, é analisando os seus nomes, analisando os seus títulos. Existem muitos nomes de Jesus que estão espalhados nas Escrituras Sagradas. E tem um teólogo muito importante, chamado Oscar Cullmann, admiro muito o seu trabalho, e ele costuma classificar os títulos de Jesus de 4 maneiras. Os títulos e os ofícios de Jesus de 4 maneiras. Em primeiro lugar, ele classifica os títulos de Jesus que estão relacionados com a sua pré-existência. Eu vou dar um exemplo. Jesus ali no capítulo 1 do Evangelho de João, o texto declara que Jesus é o Verbo. Esse título é um título muito importante, porque ele se refere ao período da pré-existência, o período anterior ao seu nascimento. Jesus sempre existiu. Jesus sempre existiu. Então, João diz ali no primeiro capítulo que no princípio era o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus e o Verbo esteve entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro, título que se classifica com a sua pré-existência. Em segundo lugar, há os títulos de Jesus que se relacionam com a sua obra terrena. Dentre os títulos que se relacionam com a obra terrena de Jesus, eu quero te dar um exemplo, o título Filho do Homem. Esse título aparece na Bíblia aproximadamente 80 vezes. E esse título, Filho do Homem, enfatiza a humanidade perfeita de Jesus. Ele é chamado Filho do Homem. Essa expressão filho de, dentro da cultura judaica, ela tem relação com participação. Então, filho tem relação com participação. Quando diz filho do diabo, é porque participa com o diabo. Quando se diz filho da perdição, é porque participa de uma determinada perdição. Mas quando se diz filho do homem, é porque participa da natureza humana. Então, esse título, Filho do Homem, é um exemplo dos títulos que se relacionam com a obra terrena de Jesus. Em terceiro lugar, nós temos os títulos que se relaciona com a obra celestial de Jesus. A partir da sua ressurreição, começa o ministério de Jesus, o ministério celestial. E ele está à destra do Pai. E um dos títulos que eu posso te apresentar como exemplo é o título de advogado. Ou seja, no grego do Novo Testamento, paracreto, aquele que foi enviado para estar ao lado, para estar presente, para estar representando alguém. Então, paracreto, quem é esse paracreto? Jesus é o paracreto e esse título representa a obra de Jesus nesse momento, no presente, enquanto ele está ao lado do Pai a interceder por nós. A quarta classificação são os títulos de Jesus que estão relacionados com a sua obra futura, ou seja, a sua obra dentro da perspectiva
perspectiva escatológica, nos últimos dias. E nós podemos escolher para representar esse título, o título de rei. Jesus, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele já é rei da igreja, ele já é rei do céu, mas na sua vinda, chamada de parousia, na linguagem do Novo Testamento, na sua vinda, ele virá como o Rei dos Reis e o seu reino se estender-se-á de forma extraordinária por todo o universo. E esse Jesus é que nós pregamos, esse Jesus é o que nós enfatizamos. Somente no nome do Senhor Jesus Cristo pode haver uma plena salvação. Então, o estudo de Jesus pode ser feito através dos títulos do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos a humanidade de Jesus apresentada nesse texto, Jesus como um menino, Jesus como uma criança com 12 anos de idade. Nós vemos aqui que a sua humanidade é sustentada. Diz o texto bíblico que, como criança, Jesus crescia em sabedoria, crescimento intelectual. Diz aqui que Jesus, como criança, ele crescia em estatura, crescimento físico. Jesus aqui, como criança, ele crescia em graça para com Deus, crescimento espiritual. E aqui o texto ainda sustenta dizendo que Jesus, como criança, ele crescia em graça para com os homens, crescimento social. Então Jesus era um homem perfeito. A diferença de Jesus com os demais seres humanos é que Jesus jamais pecou e nele está o selo da perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa lição pode trazer muita edificação espiritual para a nossa vida. Consideramos aqui a humanidade de Jesus. Agora, não esqueça que esse Jesus, que é homem perfeito, ele também é Deus. Ele também é divino. Através da leitura minuciosa, paciente e cuidadosa das Sagradas Escrituras, nós podemos compreender que Jesus é divino. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem atributos divinos. Os atributos de Deus, eles se dividem em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Jesus possui atributos divinos. Os atributos incomunicáveis de Deus é a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. São atributos que Deus tem, que ele não comunica ao ser humano. O homem não recebe essa condição. E existem os atributos que Deus possui, que são comunicáveis, que Deus permite que o homem receba em um determinado grau. Os atributos da justiça, da santidade e tantos outros atributos comunicáveis. Então, a Bíblia mostra, através das suas páginas, os atributos de Jesus, os atributos divinos. A Bíblia destaca que Jesus é Deus. Como Deus, ele possui onipresença, onipotência, onisciência. Como Deus, ele é absolutamente santo, absolutamente justo. Como Deus, ele é um ser cheio do amor e do amor mais puro, mais cristalino, o amor pelo qual ele se interessa e se compadece do ser humano e da humanidade. Então a Bíblia ensina que Jesus é humano, ser humano, possui a natureza humana, mas Jesus também é divino. Jesus é essencialmente divino. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos negar uma natureza para sustentar a outra. Temos que entender que as duas naturezas de Jesus. Ele é Deus e, ao mesmo tempo, ele possui a natureza humana. E nós glorificamos nesse Jesus porque ele é todo-poderoso. E esse Jesus
é capaz de salvar o ser humano, de abençoar o ser humano. Nós precisamos conhecê-lo mais. Então você precisa estudar mais a Bíblia, você precisa pesquisar mais as Sagradas Escrituras para conhecê-lo melhor. Conhecer a Jesus é o maior desafio do ser humano. Nós vivemos para conhecê-lo. Nós vivemos para ter uma íntima, uma profunda relação com o Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia apresenta Jesus, Deus, homem. Quando Jesus veio a esta terra, louvado seja o nome do Senhor, essa passagem de Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 15, é uma passagem muito especial. Ali tem segredos bastante profundos. Eu até indico a você para fazer um estudo desta passagem, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 15, que vai mostrar aí alguns segredos, algumas revelações da encarnação de Cristo. Vai mostrar que ele, sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele veio a estar entre nós, ele desceu, louvado seja o nome do Senhor, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se e veio estar entre nós, e sendo da forma de homem, ele se colocou na condição de servo para levar toda a humanidade para a salvação. Isso está escrito em Filipenses, repetindo, capítulo 2, versículo 5 a 15. Essa passagem é chamada de Cântico Cristológico. Diz alguns estudiosos da Bíblia que os crentes primitivos, eles cantavam este hino, que isso aqui se trata da letra de um hino, os cristãos primitivos cantavam esse hino, e Paulo, quando quis mostrar o exemplo de humildade de Jesus, que é resultado da encarnação, ele introduziu este hino aqui nesta passagem de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 15. É uma passagem muito especial, que ali você vai encontrar alguns segredos extraordinários da encarnação de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando, ou se aproximando do final, nós gostaríamos de mostrar que existem alguns distanciamentos da doutrina bíblica. Existem algumas teorias, algumas doutrinas espúrias, heréticas, que contrariam o texto bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. As primeiras heresias que surgiram no mundo são chamadas de heresias cristológicas, que representam afastamentos da verdade de Deus. Entretanto, nós queremos aqui enfatizar que a Bíblia é o manual do crente, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, e toda a nossa declaração de fé deve ser sustentada e apoiada pelas Sagradas Escrituras. Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa fortalecê-lo, que neste domingo você possa compreender a obra de Deus que se realizou através da vinda do Senhor Jesus a esta terra, como ser humano, se tornou homem, ele que é Deus eternamente, se tornou homem para, acima de tudo, nos conduzir para a presença de Deus. Que Deus possa te abençoar plenamente neste domingo, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer ao nosso pastor Alex Martins, que é um companheiro, um amigo que sempre nos apoia. Ele é superintendente de uma de nossas congregações do Jardim Rosário, e que Deus continue abençoando o irmão por essa oportunidade, e eu espero que essa palavra abençoe você. Vamos orar nesse dia, agradecendo a Deus por tudo que tu tens feito, pela vida do nosso pastor que ministrou mais uma aula. Pai querido, nós te agradecemos neste momento por tudo que tu nos tens feito, ó Pai. Agradecemos porque nós sabemos que tu estás no controle de tudo e que tudo que tem acontecido, ó Pai, está nas tuas mãos, e nós sabemos que tu tens, ó Pai, o melhor para nós, que tu tens nos guardado, tu tens nos protegido. Em especial te pedimos uma bênção para a tua igreja, por aqueles que estão enfermos, ó Pai, por aqueles que foram acometidos pela contaminação desse vírus. Pai, te pedimos que tu seja com cada um, que tu restaure e restabeleça, Pai, a sua saúde.
Pai, te agradecemos pela Escola Bíblica Dominical, pelo ensino da Tua Palavra, pelos professores, ó Pai, que têm se empenhado em ministrar essas aulas online, pela equipe, ó Pai, de gravação. Deus, seja conosco, continue nos dando sabedoria, nos dando estratégias para suprirmos, ó Pai, essa necessidade nesse momento tão difícil. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui Tu tens sido presente com a Tua igreja e nós sabemos que Tu estás à frente e que nós estaremos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai. Muito obrigado por tudo, obrigado por tudo que Tu tens feito em nome de Jesus. Amém.